sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Com as suas palmas, cantemos juntos. Maravilhosa graça, declaro, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz e o poder do sangue. Teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre. Palma! Veja só, irmãos, quem tem poder? Quem tem poder sobre o pecado? O seu amor é poderoso, o Rei da Glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados. O Rei da Glória, o poderoso Deus. Espante o frio e declare: maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. A resposta ao mundo em que vivemos é o Senhor, declara. És quem traz paz ao caos dos homens, é escudo aos indefesos, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Reina em justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão. Quem é Ele, irmão? O Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Hoje livre sou. Quantos livres estão aqui nesta manhã? Você pode dar um grito de alegria pela sua liberdade. Digno é o poder de Deus, digno é o poder que a morte venceu. Digno é o poder de Deus, digno é o poder que a morte venceu. Declare: digno é o poder de Deus, digno é o poder que a morte venceu. Digno é o poder de Deus, digno é o poder que a morte venceu. Sim, Senhor. Digno é o poder de Deus. Paz do Senhor, meus irmãos, bom dia, tudo bem? Como é que vocês estão?
Vamos iniciar aqui mais uma escola bíblica dominical. Vamos orar, falar com Deus. Senhor amado, em Tua presença, Senhor, nós estamos aqui gratos, felizes por mais um dia de vida, Senhor, mais um domingo abençoado, Deus. E nós não cansamos de dizer, Pai, que até aqui o Senhor nos ajudou e por isso nós somos gratos a Ti. Senhor, em nome de Jesus, Pai, te pedimos que o Senhor continue falando como o Senhor vem falando nos últimos dias, Senhor, nos últimos meses, nos últimos anos. Fala conosco, ó Deus, em nome de Jesus, receba o nosso louvor de gratidão a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, eu vou cantar um cântico bem conhecido. E ele traz uma mensagem muito interessante. Nós vivemos em dias de muitos questionamentos, muitas pessoas passando por dificuldades, uma situação de isolamento em que a mente não para, problemas emocionais acontecendo. E nós temos que entender que Deus está no controle de tudo. Que você sinta-se amado e abençoado por Deus e saiba que você tem um valor enorme. Amém? Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Chega de ficar sofrendo angústia e dor, esse teu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar o valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Chega de ficar sofrendo angústia e dor, esse teu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Amém?
Pegou o recado aí? Você é muito importante para Deus, irmão. Digno de glória e honra, levantemos nossas mãos para teu nome exaltar. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti, digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, digno de glória e honra. Levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Agora eu vou cantar uma outra canção aqui. Acho que já faz um bom tempo que a gente não canta. E eu creio que os irmãos gostam muito dela. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, tua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor, e na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de ser só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, nossos olhos em Cristo unidos iremos
Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor, e na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de ser só coração no Senhor, e por mais que as trevas militem e nos tentem separar, nossos olhos em Cristo unidos iremos andar, e na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor, e por mais que as trevas militem e nos tentem separar, os nossos olhos em Cristo unidos iremos andar, unidos iremos andar. Amém. Que Deus te abençoe e te dê um domingo especial e abençoado, em nome de Jesus. Graça e paz, irmãos, é um prazer estar de novo aqui com vocês, e nós vamos hoje falar sobre uma família muito especial ainda de Gênesis. Nós vamos falar hoje sobre a família de Noé. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te louvamos e nós te agradecemos pelo teu imenso amor e pela tua grande misericórdia que se renovou essa manhã sobre as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor possa nos ensinar, abrir a nossa mente, o nosso coração, para que nós possamos, em nome de Jesus, guardar a Tua palavra, Senhor, no nosso coração, para não pecarmos com o Senhor. Nos ajuda, nos ensina, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, hoje o nosso texto está lá em Gênesis 7:1. Vamos lá. Então o Senhor disse a Noé: entra na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nesta geração. Deus tinha um plano para a família de Noé, um grande plano, né? E alguns estudiosos dizem que Noé foi o grande evangelista. Por que o grande evangelista? Porque ele foi um instrumento o qual Deus usou para salvar a sua família. Família é algo maravilhoso que Deus criou desde o princípio, né? Quando Deus formou Eva e Adão lá no Jardim do Éden e eles tiveram filhos, e foi esse o meio o qual Deus usou para povoar a terra e que ele continua usando, e sempre foi um instrumento. E Deus usa aqui a família de Noé, né? Deus comunica a Noé como sacerdote do seu lar, como homem, como cabeça, como ele fez lá com Adão, né? Como quando ele falou para Adão, orientou Adão, deu ordens a Adão quanto a comer o fruto proibido, quanto a não comer o fruto proibido. Então Deus tem essa linha, né, de utilizar a família. Deus, na sua soberania, utiliza a família. E Deus aqui, né, tinha um plano especial para a família de Noé. Noé vive em um tempo, a família Noé vive em um tempo onde a maldade é muito grande, onde o pecado está em um grau muito alto, se é que a gente pode dizer assim. Mas Deus viu em Noé e em sua família algo diferente.
né? E a gente vai falar hoje sobre algumas características da família de Noé, né? A gente vai começar pelo cabeça, né? Pelo homem, por Noé. Noé, ele era um homem com algumas características que a Bíblia nos relata. Lá em Gênesis 6, 9, a gente vai ver a Bíblia já contando sobre a história de Noé, história da sua família. Olha, Gênesis 6, 9. Esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época, e ele andava com Deus. Olha que características importantes Noé tinha. Noé era um homem íntegro. Segundo o dicionário, íntegro é uma pessoa honesta, irrepreensível na sua conduta, incorruptível. Características maravilhosas. Um homem justo, quem age ou vive seguindo normas de justiça, da moral, honesto. A gente tem que levar em consideração aqui uma coisa muito importante. Eles viviam numa época onde a maldade era muito, 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 muito grande. Então, talvez assim, a gente pode pensar honesto, justo, qualidades comuns, mas não é comum. E se nós pararmos para pensar, hoje também não são qualidades comuns. Hoje a gente fala de corrupção, um exemplo, corrupção no Brasil, corrupção nos governos, mas nós sempre precisamos lembrar que a corrupção ela começa dentro de casa. Como assim, Matilde? Mentira dentro de casa, pegando algo que não pertence a você, coisas pequenas, não é coisas grandiosas, mas é quando acontecem coisas pequenas e não são repreendidas, não são ensinadas, né? Não são corrigidas, né? Então são as pequenas corrupções. Ninguém chega assim, rouba R$1 milhão. Às vezes a criança começa com 10 centavos. Peguei 10 centavos e o pai não tá lá para falar, não pode, isso não é seu. Né? Então são qualidades que hoje também não são comuns, né? Ser uma pessoa honesta. Nos jornais aí, uma pessoa encontra uma mala de dinheiro e devolve, é algo incomum, é algo que é louvável, quando deveria ser algo louvável, mas comum. Não é? E naquele tempo, o negócio estava muito feio, meus irmãos. No versículo 11 de Gênesis 6, fala: ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus, cheia de violência, ao ver a terra corrompida, pois toda a humanidade havia se corrompido a sua conduta. O negócio estava muito feio. E eram qualidades que Noé tinha que faziam toda a diferença. E mais importante, com certeza fazia isso diferença para as pessoas de fora, né, que Noé convivia, mas principalmente são qualidades de um pai, de um homem, de um esposo, que faz toda uma diferença dentro da sua família, toda uma diferença dentro da sua casa, né? São qualidades essenciais para uma pessoa que ama a Deus. E até mesmo as pessoas que não conhecem a Deus, né? São qualidades essenciais para qualquer pessoa. Uma pessoa íntegra, honesta, né? Justa, não ter 2 pesos, 2 medidas, né? Aqueles exemplos básicos,
sabe? Alguém liga para sua casa e você não quer atender, aí você pede pro seu filho, não, fala que eu não estou, né? Então, é algo que vai se corrompendo dentro de casa. É exemplos de dentro de casa. Que a Bíblia fala que Noé era um homem íntegro, justo. E o mais importante, meus amados, vem agora. E Noé andava com Deus. No meio de uma geração toda corrompida, no meio de uma geração onde a violência era enorme, pecado abundava, Noé andava com Deus. Noé era um homem justo, honesto e andava com Deus. O andar com Deus é um relacionamento que Noé tinha com ele, que refletia na sua conduta moral, né? Ele tinha algo mais do que falar, de ter um relacionamento com Deus mais pautado no falar, era na sua conduta, na sua demonstração para com a sua família. Né? Os filhos de Noé viam que ele era honesto, a esposa de Noé via que ele era justo, e os demais, os de fora, também via Noé como um homem justo, íntegro, e ele andava com Deus. Tinha um relacionamento com o Senhor. E é muito interessante quando a gente fala de um homem do cabeça, que ele dirige uma família. São características importantes de você conduzir, porque o homem, ele conduz a sua família. Deus, na sua soberania, escolheu o homem para conduzir a sua casa. E o homem, e Noé tinha essas qualidades que fez o Senhor olhar para ele, né? Fez o Senhor, olha, no meio de toda essa geração, eu vi alguém diferente. No meio de uma geração toda corrompida, eu vejo alguém honesto. No meio de uma geração toda bagunçada, eu vejo alguém justo. Né? Eu vejo alguém que anda comigo, que quer ter um relacionamento comigo, mais do que falar, na prática. Não falava que Noé andou, não era no passado. Não, Noé andava com Deus, era um relacionamento que era visto, não só para os de fora, mas era visto para com a sua família. Por que nós pensamos assim? Por causa do resultado. Né? Noé tinha um resultado. Então, Noé também tinha outra característica super importante. Lá em Gênesis 6, 22, fala que Noé fez tudo exatamente como Deus tinha ordenado. No meio desse relacionamento, Deus falava com Noé. E Noé obedecia. Obediência é uma característica de Noé muito, muito importante. Para a gente ver o resultado dele lá na frente. Então, a obediência, o nosso pastor sempre fala, amado, se você quer ser abençoado, se você quer ser próspero, obedeça. Amado, se o homem, como um pai de família, como um marido, como um homem do Senhor, ele precisa ser obediente. É uma característica importante a obediência. Né? Porque nós vamos ser gerados nessa obediência. Infelizmente, quando obedecemos, também é gerado, né, a desobediência, a desordem. Mas Noé, ainda que nessa geração toda corrupta a qual ele vivia, ele era obediente. Ele não permitiu ser contaminado por toda aquela geração. Imagina só, Noé construindo uma arca. Não havia chovido. E Noé construindo uma arca. As pessoas falavam, cara, esse cara é doido. Né? Cara maluco. Construir uma arca, nem chove. Será que a gente tá perto da água, parcelão? Como você vai levar esse barco até
essa arca até a água, Noé. Não, vai cair água do céu, vai chover, vai chover. E as pessoas com certeza, né, questionavam, e ele permaneceu em obediência àquilo que Deus falou para ele. Uma característica importante de Noé também, que lá em Hebreus fala muito, que Noé ele é citado na galeria, né, como nós, na galeria da fé. Lá em Hebreus 11, 7, fala de uma característica importantíssima de Noé. Vamos lá, Hebreus 11, 7. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se via, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. A fé de Noé é uma característica fantástica, que ainda, eu gosto de ressaltar, diante dessa geração corrupta, é porque muitas vezes as pessoas falam que a gente é envolvido por aquele meio em que nós estamos. E Noé não se deixou contaminar. Eu lembro de um versículo importante em Romanos: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E Noé não se deixava se formar, né, tomar forma daquele povo. Noé, pelo contrário, Noé se baseou naquilo que Deus disse para ele, ainda que ele era questionado, ainda que todo mundo estivesse fazendo errado e só ele fazendo certo, só ele sendo justo, só ele sendo honesto, as pessoas roubando, as pessoas mentindo, mas Noé permanecia porque Deus havia falado com ele, porque Deus havia dado uma ordem para ele: constrói, entra você e a tua família na arca, vai chover, vai vir um dilúvio. Como assim? Pensando, uma arca, ainda não choveu, não sei o que, mas Deus me falou. Eu sei quem Ele é, Ele falou, e eu vou obedecer, porque eu tenho fé, eu sei quem Ele é. E essa convicção de Noé, essa fé, essa certeza de Noé, fez com que ele fizesse a arca e nela entrasse a sua família. Noé deu muito mais do que palavras à sua família. E aquela geração também. Noé deu exemplos na prática. Noé conseguiu um grande feito. Pela fé, construir aquela arca e colocar a sua família lá dentro. Eu acredito que a vida de Noé não tenha sido fácil, meus irmãos. Não foi. Como a vida de ninguém é. Mas ele tinha algo diferente. Essas características eram algo diferente com Noé. Ainda que diante de uma geração toda corrupta, ele era honesto, justo. Ainda de um povo que não queria saber de Deus, ele andava com o Senhor. Ainda que nada do que Deus tinha falado para ele havia se concretizado naquele momento em que Deus falou para ele. Ele não estava vendo o dilúvio. Né? Quando Deus fala, demora 100 anos para um negócio acontecer. Mas Noé tinha fé, certeza, convicção. Deus me falou. A obediência de Noé é fantástica. Diante de um povo que não queria saber de Deus. Diante de um tempo que não chovia. Né? Noé era perfeito, meus amados? Não. Noé não era perfeito. Noé não era. Lá em Gênesis 9, 20, fala que Noé, depois que ele saiu da arca, ele construiu uma vinha, né? E ele ficou
Ele se embriagou com o vinho que ele construiu. Que ele, construiu. Que ele fez, Ele cultivou a vinha e fez um vinho lá, e Noé ficou meio embriagado. Olha lá, 9:21. Bebeu vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. E Cã, pai de Canaã, viu a nudez do seu pai e foi contar para os seus irmãos que estava do lado de fora. E Noé, muito bravo, ele amaldiçoou seu filho. Olha, você vai ser servo do seu irmão, porque você viu a minha nudez. Noé não gostou da situação. Não era perfeito, meus amados? Não, ninguém é. A Bíblia fala que todos pecaram e todos destituídos da glória de Deus estávamos. O único perfeito que veio nessa terra foi Jesus. Todos nós pecamos. Ninguém é perfeito, ao menos aquele que veio, Jesus. Mas Deus usa a nós, imperfeitos. Deus sabe quem nós somos. Deus sabia quem Noé era. Noé tinha defeitos? Tinha. Mas ele tinha várias qualidades, a qual Deus usou para salvar a sua família. Muito importante. Noé foi o instrumento de Deus para salvar a sua família. Como pai, ele deu exemplo. Como esposo, ele deu exemplo. Como homem de Deus, ele deu exemplo. Mais do que ele falou, ele praticou. Amém? Outra participante dessa família, outra integrante dessa família é a esposa de Noé. A esposa de Noé, ela não tem, a Bíblia não cita o nome dela, Ela não tem o nome dela citado na Bíblia, mas ela é alguém muito importante nessa história. Aliás, todos foram importantes, Lá em Gênesis 7, no versículo 13, fala assim: naquele mesmo dia, Noé, seus filhos, Sem, Cã, Jafé, com sua mulher e as mulheres dos seus 3 filhos entraram na arca. A esposa de Noé, ela vem nos dar um grande exemplo. Ela era uma mulher submissa. Por que submissa, Matilde? Porque ela entrou na arca, A Bíblia lá em Efésios, vamos lá para Efésios 5:22, fala de algo importante para nós mulheres. Efésios 5:22. Mulheres, sujeitem-se a cada uma ao seu marido, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Eu acredito que a mulher de Noé, ela era alguém muito especial para Noé. É muito difícil a gente caminhar sozinho, meus amados. E Noé, eu acredito que ele tinha uma ótima companheira. Ela entrou na arca, ela demonstrou submissão, ela deu um exemplo de submissão, e eu acredito que ela não tinha grandes dificuldades de ser submissa a um marido que andava com Deus, que era um homem justo, que era um homem honesto, E eu acredito que ela era uma grande parceira de Noé. Eu acredito que ela era dedicada, que ela acreditou no seu marido, no chamado que Deus tinha, não só para o seu marido, mas para a sua casa. Porque Deus foi muito claro com Noé. Entra você e toda a tua casa, entra você e a tua mulher, os teus filhos. Deus tinha um plano para aquela família. E a esposa de Noé também acreditou nesse chamado. Eu também volto a bater na tecla diante de uma geração, diante de um tempo onde eu acredito que havia muitos exemplos ruins ali, Onde a maldade era grande, onde a corrupção
tamanha, com certeza tinha famílias que não se amavam, tinha abandono, tinha traições, tinha grandes exemplos, né? Eles estavam cercados por exemplos ruins naquele tempo, naquela geração. Mas a esposa de Noé, eu acredito que ela amava a Deus e acreditou naquilo que Deus tinha para ela. E ela não só amava a Deus, mas amava a sua família, né? E as pessoas ainda dizendo, poderia ter dito a ela: olha, seu marido é um louco e você vai entrar na loucura dele? Ele está construindo uma arca. Amada, nunca choveu. E ele está construindo uma arca. E ele falou que vai chover. E Deus vai mandar um dilúvio. Seu marido está doido. As pessoas poderiam ter rido de Noé, xingado, zombado dele. Mas ela permaneceu ao lado dele. Ela entrou na arca. Ela viveu o chamado que Deus tinha para sua família. Ainda que poderia ter possibilidades dela falar: não, tá bom, você aqui é o doido, sabe? Você vai entrar nessa arca, se vai chover ou não vai, não sei, eu vou embora. Ela poderia ter feito, mas não, amados. Ela permaneceu com o marido dela, ela acreditou no chamado que Deus tinha para eles. Ela foi parceira, né? E o resultado disso foi a salvação da família dela. Volto a dizer, não é fácil. Eu acredito que não tenha sido fácil para a esposa de Noé. 100 anos, mais de 100 anos, o marido dela trabalhando numa coisa que para eles não tinha visualização, né? Não foi uma coisa que foi acontecendo, não, aconteceu, né? Depois que eles entraram vai lá e entra na arca, Deus vai lá e fecha a porta e o dilúvio começa. Uma geração onde tudo poderia acontecer, mas ela não. Ela escolheu amar ao Senhor, amar a sua família, acreditar naquilo que Deus tinha para ela e para sua casa. Ela nos dá um grande exemplo de amor, dedicação. Olha, uma coisa muito interessante, que eu acho que a mulher de Noé, ela não era materialista. Se ela foi, Deus libertou ela. Porque ela entrou na arca, ela deixou tudo para trás. Ela deixou a casa dela para entrar em uma arca. Amados, e mulher gosta das coisinhas dela, né? Do seu lar. Ela abriu mão porque ela acreditou no chamado que Deus tinha para ela, para sua família. Ela acreditou naquilo que Deus tinha para eles como família. E ela apoiou o marido dela. Ela entrou na arca. Ela demonstrou submissão, ela demonstrou amor, ela demonstrou cuidado. E ela nos deixa um grande exemplo de dedicação. Ainda que todo mundo fale, é loucura. Deus falou, é o suficiente. Deus falou, é o suficiente. Né? E Deus falou para Noé: entra você e a tua família. Olha, Noé, isso daqui vai acontecer. Eu imagino Noé chegando e contando para ela. Talvez se fosse uma pessoa mentirosa, né, teria dificuldade em acreditar em Noé. Mas Noé era um homem honesto, íntegro, e ele andava com Deus. Tinha defeitos, mas grandes qualidades, as quais a mulher dele conhecia. Também nós temos outras pessoas importantes nessa família, que são os filhos de Noé, característica dos filhos.
Continuando ainda no mesmo versículo de Gênesis 7, 13, fala que seus filhos entraram na arca com Noé. Em Efésios 6 também fala de características lá importantes para os filhos, a qual os filhos de Noé tiveram. Efésios 6. Filho, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te ocorras bem e tenha vida longa sobre a terra. Os filhos de Noé obedeceram a ele e a sua esposa. Eu acredito que a conduta de Noé, o posicionamento de quem ele era, não só dele, mas da sua esposa dentro de casa, fez com que ele gerasse nos filhos a obediência ao Senhor e a convicção de que Deus falava com Noé, a convicção de que Deus andava com Noé. Mais do que falar, mais do que Noé falava, Noé era exemplo. Eles viam isso dentro de casa. Eles viam o pai e a mãe dentro de casa. Via Noé e a sua esposa. Noé, a Bíblia não fala que Noé era justo, um homem justo e íntegro fora de casa. Não, Noé era. Noé era um homem justo e íntegro. São características que você se desenvolve na convivência, que a gente vai vendo na convivência, e eles viam isso em Noé. E isso gerou no coração dos seus filhos obediência. Eles obedeceram aos seus pais. Amados, fora daquela arca, só havia destruição e morte. Era isso que tinha para os filhos de Noé. Fora da arca, destruição e morte. Dentro da arca, vida, salvação. A obediência a obediência dos filhos de Noé trouxe a eles a salvação do dilúvio. Trouxe vida para eles. Quanto o que estava fora da arca estava trazendo destruição e morte. A obediência gerou isso. E eu acredito que tudo isso é um reflexo de um caminhar, de uma vida de Noé com a sua família. Foi gerado isso no coração deles, de uma convivência. A gente já citei o Gênesis 9, 20, quando fala que Noé saiu da arca, construiu a vinha e Cã viu a nudez do seu pai. Talvez a atitude correta seria ele ir lá tampar a nudez do seu pai, mas ele chamou os seus irmãos e isso ofendeu a Noé. Mas não, são famílias que nenhuma, amados, nenhuma é perfeita. Nenhuma família é perfeita. Todas nossas famílias temos defeitos. Todos. Todas as famílias têm defeitos. Porque nós somos pessoas imperfeitas que vamos buscar melhorar no Senhor, que vamos buscar andar com Deus. Também tem algo importante. As noras, de Noé, elas entraram na arca também. Também volto a ressaltar a questão do meio, daquela geração, no meio daqueles que eles viviam, naquela geração que eles viviam, uma geração corrompida, era uma geração, de grandes situações, de grande pecado, a ponto de Deus decidir destruir, Era uma situação muito, muito feia, vamos colocar assim.
Mas elas decidem obedecer. E eu acredito aqui muito a questão do exemplo. O exemplo bom foi muito forte na vida dessas mulheres. O exemplo da esposa de Noé. Né? A esposa de Noé foi submissa ao marido dela. E elas tomaram isso como exemplo. Eu também vou ser submissa ao meu marido, eu vou entrar com ele. Sabe? Elas viam exemplos ruins, com certeza. E elas viam o exemplo da família de vir a seguir o exemplo bom. Lá em 1 Tessalonicenses, tem algo importante. Uma verdade importante para nós, que Paulo deixa bem claro para nós. Olha lá. 1 Tessalonicenses 5, 21. Mas ponha à prova todas as coisas e fique com o que é bom e afaste-se de toda forma do mal. Olha que importante. Que verdade era na vida da família de Noé. Ainda que eles conviviam com pessoas de grande situação de pecado, de grande desobediência naquele tempo, elas optaram por seguir o exemplo bom da família de Noé. Ainda diante de uma geração toda corrupta, tem um que não é. E eu vou seguir o exemplo deles. Vou me afastar daquilo que é ruim. Vou me dedicar àquilo que é bom. Né? As famílias de Noé seguiram um exemplo bom. Olha que bênção, meu amado. Meu amado, não existe família perfeita. Volto a dizer, não existe família perfeita. Todos nós, né, cometemos pecado e graças a Deus o Senhor nos perdoa, o Senhor nos lava com seu sangue. A Bíblia fala que se nós pecarmos e nós confessarmos, nos arrependermos, confessarmos diante do Senhor, Ele nos perdoa. Né? Fala que o Senhor nos conhece, Ele sabe quem nós somos, Ele sabe das falhas que cometemos, né? Mas mesmo assim o Senhor nos chama para andar com Ele, né? O Senhor nos chama como os parceiros dele. Essa família de Noé foi uma família abençoada, e como a sua também é. Que em nome de Jesus nós possamos, sabe, ver a palavra de Deus, observar e vivê-la. Amados, eu não quero de modo nenhum que a palavra de Deus, né, essa aula seja usada para você chamar o seu esposo e falar, olha, tá vendo aqui, você não é isso ou você é aquilo. Não, eu também não quero que você chame o seu marido, chame a sua esposa e fale, ó, tá vendo, você não é isso, você não é aquilo. Ou chame os seus filhos e tá falando, olha, tá vendo, você não me obedece. Não. A Bíblia fala, no momento de ceia, algo muito importante. Examina-se, pois, o homem a si mesmo. Que nós possamos, em nome de Jesus, examinarmos a nós mesmos e ver características nessa família que nos faz melhorar, que nos aproxima de Deus. Né? Eu quero olhar para essa mulher, para a esposa de Noé, e falar, Senhor, em nome de Jesus, me ajuda a ser mais parceira, me ajuda a acreditar no chamado do meu marido, me ajuda a ser submissa. Que em nome de Jesus, você como homem, como cabeça do seu lar, possa chegar diante de Deus e falar, Senhor, olha, eu preciso ser um homem honesto, eu preciso ser um homem justo, eu preciso andar com o Senhor, não só para os lá de fora, mas para os de dentro, que eu preciso ser um homem honesto, eu preciso ser um homem justo, eu preciso ser um homem que anda com o Senhor. Né? Analisarmos cada um filhos, todos nós somos filhos, e nós precisamos obedecer os nossos pais, honrá-los, né? E ainda nós devemos honra e obediência aos nossos pais aqui na terra, quanto mais o nosso Pai celestial, né? Que a Bíblia fala que nós devemos amá-lo, Ele, com toda a nossa força, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Que em nome de Jesus nós possamos, né, ver esses grandes exemplos dessa família, dessas características
né, dos integrantes dessa família e tomar a minha porção, né? Possa, em nome de Jesus, abençoar a sua casa, né? Que nós possamos ser esposas abençoadas, que acreditamos no chamado dos nossos maridos, que nos apoiamos, mas que em nome de Jesus, amado, você, homem, que você seja o cabeça do seu lar, que você dirija o seu lar em obediência ao Senhor, que você seja conhecido como um homem honesto e justo, de um homem que andava com Deus a partir da sua família. Em nome de Jesus, que nós possamos ser filhos obedientes, que nós como noras, né, como genros, possamos ver o exemplo bom, tomar aquilo que é bom para nós e nos afastarmos do mal, porque nós hoje vivemos numa geração corrupta, uma geração que está, né, cada vez tem crescido a corrupção, o pecado, a desobediência, mas que em nome de Jesus nós possamos ser bênção dentro da nossa casa, que em nome de Jesus, pelo nosso exemplo, que nós sejamos instrumentos de Deus para a salvação dos nossos, né? Uma coisa muito importante, amados, uma observação muito incrível que eu acho. Na arca havia muito trabalho. Imagina uma arca cheia de animais, né? 3 andares, ali, todos aqueles animais, a família de Noé, seus filhos, as suas noras, eles tinham muito trabalho, muito, mas eles tinham vida. E eles estavam fazendo aquilo que Deus havia pedido a eles. Havia vida, havia muito trabalho, mas havia vida. Que em nome de Jesus você não desista da sua família. Dentro de casa, agora no meio dessa pandemia toda, alguém tem alguns bichinhos, cachorro, gato, mas nós temos a convivência mais restrita, dá muito trabalho, mas vai valer a pena, meus amados. Em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar a sua família. Não desista da sua família. Não desista. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, te fortaleça. Vai dar trabalho, mas vai valer a pena. Vai valer a pena. Está valendo a pena. Que o Senhor possa abençoar as nossas vidas. Em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer pela tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Nós te agradecemos pelo seu amor, pela sua infinita misericórdia, Senhor. Obrigada, Deus, pela tua palavra que vem nos alertar, ó Deus, a respeito de quem nós somos, ó Deus, de quem nós precisamos ser, ó Deus, que nós precisamos ser parecidos com o Senhor a cada dia, que nós precisamos andar com o Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda, Espírito Santo de Deus, traga revelação no nosso coração acerca da tua palavra, Pai, que nós possamos, em nome de Jesus, ó Deus, todos os dias confessar os nossos pecados diante do Senhor. Em nome de Jesus, viver o seu perdão, ó Deus, e viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Obrigada pelo teu amor, obrigada pela tua palavra, e em nome de Jesus, abençoa as nossas famílias. Pai, eu sei que em nome de Jesus o Senhor tem um plano especial para cada família. E em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela minha família, quero te agradecer pela vida do meu marido, pela vida das minhas filhas, ó Deus, que são bênçãos do Senhor. E eu peço em nome de Jesus que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça cada dia, assim como cada família da tua igreja, Pai. Em nome de Jesus. Amém.